Aqui na nossa primeira aula sobre potencial para liderar, que está baseada na vida de Josué, nós vamos aprender primeiro a chamada de Josué. Porque liderança não cai de paraquedas de repente. Eu digo sempre, repito e falo, que não existe homem sem história, nem história sem homem. Ok? Então nós vamos ler capítulo 1 de Josué e o primeiro versículo. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Interessante é que quando nós verificamos a primeira vez que Josué é mencionado na Bíblia, Êxodo capítulo 17, versículo 10, Josué está obedecendo a Moisés. Na questão onde vai se enfrentar os amalequitas, Moisés está dando uma ordem para Josué e ele está cumprindo a ordem. Eu não posso entender uma liderança que nunca obedeceu a ninguém, que nunca se submeteu a ninguém. É fundamental para um líder aprender a se submeter, até para ele entender o processo de dar ordem, de determinar. Como é que a pessoa recebe isso? Como é que a pessoa consegue perceber isso? Isso é fundamental. A marca de Josué é interessante, quando nós vamos analisar os textos sobre Josué, você vai verificar uma marca muito interessante em Josué, como ele era conhecido. Em Êxodo, capítulo 24, versículo 13, Josué é chamado do servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Eu fico vendo gente hoje que no meio da igreja evangélica aparece de repente e quer começar a mandar. Ou gente que mal se converte, nunca se submeteu a ninguém e quer mandar. Ah, porque é doutor, porque tem um nível na sociedade. Eu digo sempre uma coisa, você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande político, você pode ser um homem da mais alta esfera do judiciário ou do executivo ou legislativo. Quando você chega na igreja, você não passa de ovelha. Você tem que aprender. Esse é um mal na igreja evangélica, botar gente para falar, para mandar, para orientar. O cara mal se converte e já começa a querer ensinar. Eu estou mostrando para você que a vida de Josué, antes dele liderar, ele aprende a servir, ele aprende a obedecer. Eu não conheço líder de excelência que não aprendeu a servir. A marca dele, ele é chamado do servidor de Moisés. A quem você serve? Você está debaixo de que liderança? Durante 30 anos eu servia a um pastor. Eu nunca olhei o meu líder, nunca olhei, nem de igual, nem tampouco de cima para baixo. Eu sempre olhei meu líder de baixo para cima. Eu sempre vi que a minha liderança era alguém que tinha uma autoridade sobre a minha vida. Não importa o curso ou a formação, o que importa é o revestimento de autoridade que se tem. Agora, olha que coisa interessante sobre Josué, que é muito importante isso aqui. Moisés diz ao povo que ele vai substituir. Olha só, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7 e 8. Olha o que diz o texto, Deuteronômio 31, 7 e 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel. Moisés não fez alguma coisa escondida. Moisés, a grande liderança, expõe ao povo quem é que vai suceder. E aí eu pergunto a você que é líder, você tem preparado alguém para expor as pessoas quem é que vai te suceder? Quem é que vai ocupar o seu lugar?
Isso é muito importante. E eu vou ver também uma outra coisa aqui nesse texto sobre a questão de Josué, é que ele recebe a imposição de mãos de Moisés. Versículo 34, capítulo 34, versículo de número 9. Olha o que diz o texto. Deuteronômio 34, 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Gente, isso aqui fala transferência de autoridade. Aqui está falando de legado. Olha, isso aqui é muito importante. Quando você estiver diante de alguém que quer liderar, pergunta, ele é líder por delegação de quem? Moisés impôs as mãos, o homem que falava cara a cara, o homem que tinha um relacionamento ímpar na Bíblia com Deus. Ele impõe as suas mãos sobre Josué. Ele faz uma transferência de autoridade e de liderança para ele. Diante de todo o povo, e a partir daí, o povo reconhece. Minha gente, eu ando muito preocupado com o que está acontecendo. Pessoas que só faltam botar a mão na sua própria cabeça, sabe? Se auto-ungindo como apóstolo, se auto-ungindo como líder. Amigo, quem pôs a mão, quem transferiu, quem foi teu instrutor, quem é que te ensinou, quem é que treinou você para a liderança, tem que ter uma chamada, tem que ter uma história, para que você possa chegar num nível e a sua liderança ser uma liderança eficaz. Agora, eu vou te mostrar uma outra coisa muito importante sobre a questão da chamada desse gigante na liderança. É que quando nós lemos o capítulo 1 e o versículo 1 do livro de Josué, diz assim: e depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, servo de Moisés. Josué não é chamado de servo do Senhor, é chamado de servo de Moisés. Quem é chamado de servo do Senhor é Moisés. E um dado, Moisés aqui já estava morto. Moisés aqui já tinha morrido. Mas mesmo assim, olha como Deus trata. Quem é você para chegar num nível, se ainda nem começou a trajetória? Minha gente, Moisés já estava morto. E Deus, em Josué, capítulo 1, versículo 1, chama Josué de servo de Moisés. Você ainda não chegou num nível pelo qual você possa ter a sua liderança reconhecida e edificada. Você sabe quando é que Josué foi chamado de servo do Senhor? Depois de tudo que é conquista, depois de tudo que ele fez, lá no capítulo 24 do livro de Josué, e no versículo 29, quando vem falar da morte de Josué, é que Josué é chamado de servo do Senhor. Depois que ele concluiu toda a sua liderança, há pessoas querendo título antes de mostrar o seu trabalho. Há pessoas querendo reconhecimento antes de mostrar a sua chamada. Só depois da comprovação da chamada de Josué é que ele é chamado de servo do Senhor. Fica aqui uma lição para mim e uma lição para você. Deus sabe trabalhar na construção de uma liderança. Não é de repente, não é a pessoa que auto se intitula. Ele serviu a Moisés,
ele recebeu uma transferência de liderança, ele teve imposição de mãos, e depois que Moisés cumpriu com a sua liderança, é que a liderança de Josué se estabeleceu. Fique tranquilo que se você foi chamado para alguma área, você não precisa atropelar ninguém, você não precisa puxar o tapete de ninguém, porque se Deus te chamou, vai chegar a hora de você ser reconhecido, vai chegar a hora de você alcançar aquela posição e vai chegar a hora do próprio Deus reconhecer a liderança que te deu. Deus abençoe você e vamos para a próxima aula, que eu tenho certeza que nós vamos falar de coisas interessantíssimas que vão contribuir para uma liderança cujo potencial vai ser desenvolvido para a glória de Deus. Deus abençoe você.